já me conhece, professor de Química de vocês, do segundo ano. E hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre será que todos os corpos possuem átomos, né? Então essa aula, né, e a outras que eu vou falar é referente à atividade 1, tudo bem? Então nessa primeira semana aí a gente vai falar sobre a atividade 1, que é sobre os elétrons, sobre os átomos, sobre os prótons, nêutrons, tá bom? Então preste atenção aí que a gente vai mandar mais vídeos durante a semana e exercícios. Aí qualquer dúvida, qualquer sugestão em comentário, entre lá no meu canal, eu vou deixar o link sempre no Google Sala de Aula para vocês. E aí vocês tirem dúvidas lá ou mandem e-mail para mim também, tudo bem? Então a gente vai começar esse segundo bimestre aí com força, tá bom? Então um abraço e até mais. Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno e hoje nós vamos continuar a matéria do segundo bimestre de 2020 de Química do segundo ano. Tudo bem, pessoal? Então, qual é o tema de hoje? O tema de hoje está relacionado à atividade 1 do caderno do aluno do segundo bimestre. Tudo bem? Então, a aula de terça e a aula de sexta, que são as aulas que vocês vão assistir e fazer depois do exercício, sempre eu vou postar nesses dias. Tudo bem, pessoal? Então, assim, todos os corpos são formados por átomos? A primeira pergunta é essa. Corpo seria o quê? A matéria, né? Então, se sabe, né, que os corpos, os átomos em si, são formados por átomos, os corpos, né? Possuem partículas elementares. Quais são essas partículas? As partículas foi descoberto que tinha sido o próton, próton, foi o elétron, e foi o nêutron. Agora sim, foi verificado que o próton e o elétron possuíam propriedades físicas, né? E qual era essa propriedade física? Era de ter carga elétricas. Tá? Então, tanto o elétron como o próton possuíam cargas elétricas. Tudo bem, pessoal? E qual era a carga do próton? Foi verificado também que era uma carga positiva. E qual era a carga do elétron? Negativa. E o nêutron? O nêutron não possuía carga, não possui essa propriedade, entendeu? Então não tem carga. É uma coisa muito importante vocês saberem que o nêutron, ele tem o quê que ele é importante? Ele tem massa. Tudo bem? Massa. Aí, verificou-se também, né, o modelo atômico atual, né, era um modelo planetário. Por que modelo planetário? Porque nós possuímos um núcleo, o átomo possui um núcleo, e nesse núcleo possui o quê? Os prótons, que é a carga positiva, e os nêutrons, que é a carga zero, nesse núcleo aqui. Tá vendo aqui que eu representei 2 prótons e 2 elétrons. E possui uma eletrosfera. O que possui a eletrosfera? A eletrosfera são essas partículas, né, que giram em torno do núcleo, né, em órbitas circulares ou órbitas elípticas, tá bom? E por que comparado com o modelo planetário? Por quê? Porque o núcleo é como se fosse o nosso Sol, tá? E os planetas que giram em torno do Sol é como se fossem os elétrons, então os elétrons é como se fossem os planetas, tudo bem? Então isso era importante também, foi verificado isso daí sobre o modelo atômico, até chegar no Rutherford e Bohr, tá bom? E aí o que acontece, né? Verificou-se que os átomos, eles possuíam, por exemplo, eu coloquei um átomo aqui que tem 3 prótons, 3 nêutrons e 3 elétrons. Verifica-se que um átomo neutro, o que é um átomo neutro? É quando o número de prótons, o número de carga positiva é igual ao número de carga negativa. Então a gente fala isso quando um átomo possui o número de prótons igual ao número de elétrons, a gente fala que ele é um átomo neutro. Tudo bem? Mas como experimentalmente verificou-se que os corpos podem trocar elétrons ou ganhar ou perder elétron. Então, por exemplo, esse átomo aqui, se perder esse elétron aqui, ou seja, se esse elétron aqui sair, né? Então ele vai sair, né? Ele vai sair. Quando ele sair,
Esse átomo aqui, que eu estou representando, que tem 3 prótons e 3 elétrons, né? Se ele perder um elétron, ou seja, ele vai ter 2 elétrons e 3 prótons. Ou seja, o número de carga positiva é maior que negativo. Então ele vai se tornar um átomo eletrizado positivamente. Que a gente chama isso, que vocês vão aprender depois em ligações químicas, como cátion. E quando esse elétron, um elétron qualquer, entrar na camada eletrônica novamente, né, ele já tinha 3 prótons e 3 elétrons, né, era neutro. Se entrar o elétron, que é uma carga negativa, então se ele entrar, né, o que vai acontecer? Esse átomo que era neutro, ele vai ficar negativo. Você vai, por quê, professor? Ué, se ele tinha 3 cargas negativas e 3 negativas, se ele ganhar mais uma carga negativa, ele vai ficar com 4. 4 negativa contra 3 positiva. Então, menos 4 mais 3 vai dar quanto? Menos 1. Então, ele vai se tornar uma espécie química carregada negativamente, que a gente chama de ânion. Tudo bem, pessoal? Então, o que é um cátion? É uma espécie química que perde elétron. Então, o número de prótons vai ser maior que o número de elétrons. O que é um ânion? É uma espécie química que ganha elétron, ou seja, entra elétron na camada dele. E quando entrar o elétron, faz com que ele se torne, né, no caso, né, carregado negativamente. Então, é tudo ao contrário. Quando ele está negativo, ele ganhou elétron. Quando ele está positivo, é que ele perdeu o elétron, ou seja, ele saiu o elétron do átomo. Tudo bem, pessoal? E uma coisa importante saber sobre esses átomos, né? Por que acontece isso, né? Por que o átomo não perde próton, não perde elétron, né? Porque assim, existe entre o núcleo desse átomo, os prótons e elétrons, porque assim, existe uma repulsão, uma força de repulsão entre os prótons, né? Então, a gente vai colocar aqui que existe uma força de repulsão, ou seja, cargas iguais se repelem, eles não se atraem, né? E aí você vai falar assim, então por que eles não se desintegram e saem do núcleo? Porque existe uma força que equilibra, né, esses prótons para ficar aqui, para ficar estáveis nesse núcleo, né? Ele equilibra, deixa equilibrado, né, esse núcleo para ele não se desfazer. E quem é que equilibra? São forças, né? São forças não elétricas. Olha que interessante. Não elétricas, porque se fosse elétrica, né, eles estavam saindo, um estava fugindo do outro, o próton, né? Porque eles são cargas iguais, se repelem. Então são forças não elétricas e forças não gravitacionais. Tá? Então, se perguntarem para você, e foi essa ideia que Rutherford não conseguiu explicar. Só, na verdade, Bohr conseguiu explicar essa teoria. É interessante isso, né? E que seriam essas forças não elétricas e não gravitacionais, né? Gravitacional tem a ver com a atração da Terra, né? Se você pegar uma maçã e soltar, né, no solo, ela vai ser atraída. Então, tem uma força de atração gravitacional, né, entre um corpo com o outro, né? Quem é mais leve vai ser atraído por quem é mais pesado. E a força não elétrica tem a ver com a eletricidade. O positivo se atrai com o negativo. Tudo bem, pessoal? E quem seria essa força não elétrica gravitacional? Seria uma chamada que a gente chama, interessante, de força nuclear. Então, essa força nuclear, o que é uma força nuclear, então? É uma força que é uma força não elétrica e não gravitacional. É uma força específica que acontece no núcleo de um átomo, de qualquer átomo assim. Tá? E essa força nuclear faz com que os átomos se mantenham, os átomos não, né? Os prótons, né? E os nêutrons se mantêm o quê? Juntos. Né? Então eles vão se manter juntos. Por isso que ocorre a estabilidade do núcleo de um átomo. O núcleo no núcleo, né, os prótons junto com os nêutrons se mantêm juntos por uma força nuclear. E o que seria essa força nuclear? Seria uma força não elétrica e não gravitacional. E por isso que existe a matéria. Que imagine, a matéria nunca ia existir se esse núcleo aqui se desintegrasse. Né? Não existia o átomo e não existia nada. Porque tudo que é matéria, como eu falei no início,
é feito do quê? De átomos, que os gregos primeiros foram as primeiras pessoas, civilizações a falarem que os átomos, o que são? É a menor parte da matéria, indivisível e indestrutível. Mas se sabe hoje que já não está certo todo esse pensamento. O A quer dizer não, não parte, então quer dizer não divisível. Mas sabe que hoje o átomo você consegue dividir. Se você desintegrar esse núcleo, né, com uma energia muito grande, uma bomba de nêutrons, faz com que você desintegre a matéria. A antimatéria desintegra a matéria, tudo bem? Então, mas eles deram início a toda essa teoria atômica, graças a ele que a ciência ela se desenvolve, tudo bem? Então, a última parte que eu preciso falar é sobre então o quê? Então assim, está explicado por que então os prótons e nêutrons um átomo não perde facilmente. Só o átomo perde o quê? Elétrons. Por quê? Porque os elétrons estão bem distantes desse núcleo e eles têm essa possibilidade, né, ou de sair do átomo ou entrar no átomo elétron. Né? Então esse átomo, por exemplo, A, ele pode perder o elétron para o átomo B. Se ele perder, ele vai virar o quê? Vai virar um cátion e o que ganhar vai virar um ânion, como eu já tinha falado aqui, né? O que ganhar é elétron. E eles ficam eletrizados. Agora, assim, o que acontece isso aqui? Como que pode acontecer isso? Depende, pode ter uma eletrização por atrito. Então, se você pegar lá, por exemplo, um bastão de vidro, né? E esfregar numa lã, né? Numa lã, o que vai acontecer? Esse bastão de vidro, depois que esfregar, ele vai entregar os elétrons dele para a lã vai ficar toda negativa e o vidro vai ficar positivo. Então, os dois corpos ficam eletrizados. Então, se você, por exemplo, fizer um esquema, né, de pendurar, por exemplo, vamos fazer aqui, ó, esse cantinho, ó, vou fazer aqui, ó. Se eu pegar aqui um bastão, uma lã, com um bastão de vidro, aqui eu deixo a lã e aqui é o bastão de vidro, ó. Ele vai estar eletrizado negativamente e a lã, não, vai estar eletrizado positivamente e a lã vai estar negativamente, tá? O que vai acontecer, né? A lã vai estar negativa e o bastão positivo, porque você esfregou antes, né? E aí o que acontece? Se você chegar perto, vai ter uma atração eletrostática, porque os opostos se atraem. Tudo bem? Agora, se eu pegar uma outra lã que está negativamente eletrizada, que eu já fiz o atrito, encostar nessa lã aqui, vai se repelir. Não vai ter atração. Então, ou seja, essa lã que está pendurada aqui, ela vai para cá, ela vai se movimentar para cá, porque é cargas iguais. Tudo bem, pessoal? Mas na próxima aula eu vou continuar essa parte falando sobre isso e a gente vai finalizar essa matéria da atividade 1. Tudo bem, pessoal? Então, era isso. Eu vou mandar mais atividades para vocês fazerem lá no Google Sala de Aula. Então fiquem atentos aí, tudo bem? Então boa sorte, bons estudos e tchau!